Esta é uma ficção, baseada em condições hipotéticas, com algumas informações verdadeiras, sobre o objeto 13. O ponto de origem. Era uma manhã clara no observatório de Mauna Kea, Havaí, quando o alerta soou. O telescópio Pan-STARRS havia detectado algo incomum vindo do espaço profundo. Um objeto hiperveloz, batizado preliminarmente de 13 Atlas, atravessava o sistema solar a uma velocidade de mais de 208.000 km/h. Não era como os outros cometas ou asteroides já registrados. O cientista brasileiro Dr. Lucas Gouveia, astrofísico da NASA em missão colaborativa, observava os dados com uma xícara de café na mão, sem saber que aquele momento mudaria tudo. Isso não faz sentido, murmurou ele, com os olhos presos à tela. A trajetória é improvável. Ao lado dele, a doutora Nina Rodrigues, especialista em dinâmica orbital, franzia a testa. Está vindo de Vega, ou talvez da direção de M13. Mas os cálculos mostram que não está em órbita solar. Ele simplesmente está freando? Um silêncio desconfortável se formou na sala de controle. O objeto estava vindo direto em direção ao Sol, mas algo parecia errar nas simulações. E tem mais, disse Nina, virando a tela. A cauda está apontando para frente. Lucas arregalou os olhos. Aquilo não era normal. A cauda de um cometa sempre se opunha ao Sol, empurrada pelo vento solar. Mas 13 Atlas parecia ter propulsão. Cauda reversa. O mundo não demorou a tomar conhecimento. Menos de 72 horas após a descoberta, a NASA convocou uma coletiva de imprensa extraordinária. O 13 Atlas já era tendência em todas as redes sociais, jornais e grupos de WhatsApp. Teorias conspiratórias explodiam em velocidade comparável à do próprio objeto. Enquanto os porta-vozes da agência tentavam acalmar a população com termos como cometa interestelar incomum e fenômeno raro, porém natural, imagens de telescópios começaram a vazar. E em uma delas, o inexplicável era visível até para um leigo: a cauda do objeto estava virada na direção oposta ao movimento. Isso está errado, disse Lucas, agora em uma transmissão reservada com o Pentágono. Cauda reversa. O mundo não demorou a tomar conhecimento. Menos de 72 horas após a descoberta, a NASA convocou uma coletiva de imprensa extraordinária. O 13 Atlas já era tendência em todas as redes sociais, jornais e grupos de WhatsApp. Teorias conspiratórias explodiam em velocidade comparável à do próprio objeto. Enquanto os porta-vozes da agência tentavam acalmar a população com termos como cometa interestelar incomum e fenômeno raro, porém natural, imagens de telescópios começaram a vazar. E em uma delas, o inexplicável era visível até para um leigo: a cauda do objeto estava virada na direção oposta ao movimento. Isso está errado, disse Lucas, agora em uma transmissão reservada com o Pentágono. Se fosse um cometa, o rastro de gás e poeira deveria ser empurrado para trás pela radiação solar. Mas aqui, é o contrário. É como se estivesse freando. Silêncio do outro lado. E se não for natural? Perguntou um general norte-americano com expressão sisuda. Nina respondeu. Então estamos olhando para uma nave espacial desacelerando. A assinatura. Enquanto telescópios rastreavam o 13 Atlas, ele fazia algo incomum: desacelerava. Mas o mais bizarro era sua cauda, virada para frente, como se estivesse usando algum tipo de propulsão contrária, freando deliberadamente. Isso não era um cometa comum. Foi o professor Ítalo Sarmento, astrobiólogo português, quem levantou a hipótese mais controversa. Ele comparou os dados do 13 Atlas com os de Oumuamua, o misterioso objeto interestelar detectado em 2017. Ambos tinham trajetórias impossíveis, aceleração sem causa aparente e, acima de tudo, não giravam como objetos naturais deveriam girar. Há uma lógica nos padrões, explicou Sarmento à Agência Espacial Europeia, ESA. Oumuamua pode ter sido um batedor. O 13 Atlas parece mais robusto. Como uma nave-mãe. Talvez seja parte de uma rede de sondas ou colonizadoras. A comunidade científica entrou em guerra. Uns o chamaram de lunático. Outros, visionário.
Mas o que unificava todos era o frio na espinha. Porque dessa vez, o objeto vinha direto para o interior do sistema solar, não apenas passando por ele. E havia outra coisa. A superfície reflete luz em padrões não randômicos, alertou Nina, revisando espectrômetros. É como se estivesse cheia de painéis, ou antenas. As vozes na rede. Lucas foi chamado para uma reunião de emergência na ESA. Estão achando que é uma nave? Perguntou uma voz na sala. Todos se entreolharam. Ninguém respondeu. Ninguém negou. A única certeza, havia algo errado demais com aquilo. Nas profundezas da internet, fóruns como Reddit e 4chan ferviam com teorias. Um grupo anônimo publicou um vídeo dizendo que o objeto havia alterado seu curso ao cruzar a órbita de Júpiter. Uma anomalia magnética no hemisfério norte foi detectada logo após. Eles já estão nos ouvindo, dizia o vídeo. Não é invasão. É chegada. As agências espaciais tentaram desmentir, mas a narrativa escapava do controle. Pessoas começaram a relatar interferências em rádios, drones caindo sozinhos, e sonhos estranhos envolvendo luzes azuis e vozes metálicas dizendo: preparem-se. Lucas tentava manter o foco. Sabia que a ciência vinha primeiro. Mas ao olhar novamente para o monitor, vendo a cauda daquele objeto apontando firmemente para frente, como um foguete invertido, não conseguiu mais evitar o pensamento. Isso não é um cometa. É uma nave. E está desacelerando para parar aqui. A cauda invertida, estrutura impossível. Enquanto o objeto se aproximava do Sol, a lógica se desfazia. Todo cometa mostra sua cauda para longe da estrela, empurrada pelo vento solar. O 13 Atlas fazia o contrário. A cauda ia na direção do Sol. É como se estivesse usando retropropulsão, comentou Nina, astrobióloga brasileira. Como um foguete tentando desacelerar no espaço. No laboratório de espectroscopia da ESA, os dados coletados por telescópios infravermelhos revelaram algo assustador. O 13 Atlas não era um rochedo irregular, como os cometas típicos. Tinha linhas retas. Simetria. Pontos de emissão de calor em regiões específicas. E uma estrutura hexagonal no eixo central. Lucas, Nina e o professor Sarmento passaram a madrugada tentando modelar a geometria. Isso aqui parece um cilindro? Nina esfregava os olhos. Um cilindro com 18 km de comprimento e 3,5 de diâmetro, confirmou Sarmento. Isso não é uma nave. É uma cidade. Lucas engoliu em seco. O volume daquela estrutura seria suficiente para carregar dezenas de milhares de tripulantes, talvez muito mais, dependendo da tecnologia. É uma nave-mundo, murmurou Nina. Um arca interestelar. E eles chegaram. A hipótese, vida entre estrelas. Nina propôs algo audacioso: e se o objeto não fosse natural? Se fosse uma nave, estaria usando tecnologia para frear, talvez para entrar em órbita, ou pousar. Lucas respondeu: se for uma nave, estão chegando. Com base nas dimensões e dados térmicos, foi possível simular o interior do 13 Atlas. Em teoria, a nave seria capaz de manter ambientes gravitacionais simulados por rotação, áreas agrícolas internas, zonas habitacionais, reatores de fusão para propulsão e escudos contra micrometeoritos. Uma civilização avançada 10 vezes mais evoluída que a nossa não teria problemas em cruzar o espaço por séculos. Imagens espectrais detectaram pequenas variações de luz e calor nos andares da nave, sugerindo movimento interno. Estão vivos lá dentro, disse Nina. E conscientes da nossa presença. A especulação correu solta. Como seria a comunicação? Estariam fugindo de algo? Ou vindo buscar alguma coisa? Ou alguém? A revelação, a resposta humana. O silêncio das estrelas foi quebrado. No dia 24 de julho, o objeto emitiu uma frequência de rádio intermitente. Sequência numérica. Padrões primos. Linguagem matemática universal. A humanidade escutou, e entendeu. Não era natural.
Na Terra, a reação não foi unânime. Enquanto milhões se ajoelhavam em orações ou choravam nas ruas, os governos ativavam planos de contingência secretos. No NORAD, um relatório confidencial circulava entre os altos escalões. Probabilidade de intenção hostil, 23%. Probabilidade de missão de contato pacífico, 41%. Probabilidade de cenário desconhecido, 36%. Satélites militares foram reposicionados. Lasers orbitais e mísseis hipersônicos começaram a ser recalibrados. A China e os Estados Unidos travaram comunicações secretas com o Brasil e a Índia, os 4 países com maior capacidade de resposta balística. Mas mesmo somando todas as forças armadas do planeta, a verdade era crua: a humanidade não tinha como se defender de uma civilização com tecnologia milenar. Lucas sabia disso. Sentado diante de sua tela, vendo o 13 Atlas desacelerar a cada hora, sussurrou: se eles forem hostis, estamos perdidos. O silêncio antes, o silêncio antes. Nenhum jato visível. Nenhum rastro de detritos. Mas não desacelerava mais. Mantinha velocidade constante. Um objeto desse porte deveria ter sido destruído ao cruzar a órbita. Mas não foi. O 13 Atlas cruzou a órbita de Marte em silêncio absoluto. Toda a sua trajetória estava sob observação constante por dezenas de agências espaciais. Ele havia desacelerado mais de 40% desde a primeira detecção. Mas não emitiu nenhum sinal. Se fosse uma sonda automática, já teria passado por nós, comentou Nina. Mas essa nave está diminuindo a velocidade como se planejasse estacionar. O objeto parecia ignorar completamente as leis da inércia conhecidas. Mudava de curso com suavidade, sem explosões visíveis, como se o espaço ao redor fosse manipulado, ou como se dobrasse a própria gravidade. Nos bastidores do poder, surgiam vozes pedindo ações ofensivas. Mas outras alertavam: e se isso for apenas o começo? Era como esperar a tempestade, sabendo que o guarda-chuva era de papel. Capítulo 9 – A transmissão. Quando o 13 Atlas cruzou a órbita da Terra, uma mensagem clara foi enviada. Uma voz, sem sotaque, sem emoção. Falou em todas as línguas: estamos apenas observando. Não temam. O contato será feito em breve. E então, silêncio. Um pulso eletromagnético suave varreu o planeta, como uma brisa digital. Não derrubou redes, não queimou satélites, mas todos os dispositivos eletrônicos conectados à internet piscaram por uma fração de segundo. E então, apareceu. Na tela de milhões de computadores, celulares, outdoors eletrônicos e até nas TVs analógicas, surgiu uma imagem estática de um símbolo desconhecido, um hexágono com um ponto no centro. Em seguida, uma voz. Robótica, precisa, mas com tonalidade estranhamente humana. Estamos chegando. Não temam. Observar é parte da jornada. Falará aquele que vê. A transmissão durou 17 segundos. Depois, tudo voltou ao normal. Mas não havia dúvidas, eles sabiam que estávamos aqui. E queriam falar. Terra em suspensão. O planeta parou. Bolsas de valores congelaram. Voos foram cancelados. Militares ativaram códigos vermelhos. Igrejas lotaram. Cultos explodiram. A pergunta não era mais se estamos sós. Era: eles são como nós? Escolas fecharam. Igrejas abriram suas portas dia e noite. Psicanalistas e padres eram procurados como nunca antes. Alguns esperavam uma nova era de sabedoria. Outros preparavam bunkers. Nações começaram a discutir quem teria o direito de responder. A ONU, a NASA, o Vaticano, a Rússia, Elon Musk. Mas o 13 Atlas não esperava. Ele parou. Literalmente a cerca de 36 mil quilômetros acima da linha do Equador, no espaço geoestacionário, o objeto suspendeu sua viagem e ficou ali, imóvel. Nem um tremor. Nem uma rotação. Apenas, esperando.
É agora, sussurrou Lucas. Nina olhava para o céu com os olhos marejados. Se isso for mesmo o fim, não parece hostil. Lucas assentiu. Talvez o fim seja só o começo. A descida. Durante 5 dias, o 13 Atlas permaneceu imóvel em órbita. Era como uma segunda lua, visível até a olho nu como uma linha metálica brilhante cortando o céu. Crianças apontavam. Velhos choravam. Céticos silenciavam. E então, uma pequena nave desacoplou. Com cerca de 200 metros de comprimento, a cápsula menor deixou a nave-mãe como uma gota de mercúrio em queda lenta. Entrou na atmosfera sem rastro de fogo, como se não enfrentasse resistência alguma. Descendeu suavemente sobre o Oceano Atlântico, próximo ao ponto de impacto da cápsula Apollo 11, décadas antes. E parou ali, flutuando acima da água. Satélites se aproximaram. Drones espiaram. E todos viram quando uma porta se abriu. A forma da cápsula emergiu algo que ninguém esperava. Não era um ser de tentáculos. Nem uma máquina. Era humanoide. Com cerca de 2 metros de altura, pele prateada opaca, e olhos profundamente negros. Sem boca. Sem nariz. Apenas um rosto liso e calmo. Vestia uma túnica escura com o mesmo símbolo hexagonal do sinal. Ele flutuou alguns metros sobre o mar e parou. Um pequeno drone enviado pelos Estados Unidos se aproximou. O ser estendeu a mão, e a imagem do drone congelou. Mas não foi um ataque. No segundo seguinte, todas as transmissões do planeta exibiam novamente aquela voz. Somos da fronteira silenciosa. Viemos antes. Viemos agora. Estamos aqui porque vocês chegaram ao limiar. A humanidade congelou. O limiar. Limiar do quê? O limiar. A mensagem prosseguiu com imagens do planeta, do cérebro humano, de guerras. E uma frase: vocês aprenderam a falar. Mas ainda não sabem escutar. Era um julgamento. E nós estávamos no banco dos réus. A transmissão continuou, dessa vez com imagens, da Terra vista do espaço, do cérebro humano brilhando em ondas de rádio, de cidades crescendo, florestas morrendo, e então, bombas explodindo. Vocês aprenderam a ouvir. Vocês aprenderam a falar. Mas ainda não sabem escutar. A figura voltou a aparecer, agora projetada nos céus de grandes capitais, como um holograma colossal. O espaço não está vazio. Está cheio de olhos. Por eras, assistimos. Hoje, nos revelamos. Lucas e Nina acompanhavam tudo da central da ESA, estupefatos. Eles não vieram destruir, disse Nina, sem conseguir terminar a frase. Eles vieram nos avaliar, completou Lucas. Na manhã do 6º dia, todos os dispositivos eletrônicos da Terra pararam por 30 segundos. Quando voltaram, os dados haviam sido substituídos. Códigos. Fórmulas. Planos de construção. Mapas genéticos. Diagramas de energia. E uma única frase acompanhava os arquivos. Escolham. A mensagem era clara. Os visitantes ofereciam tecnologia e conhecimento, mas deixavam a escolha nas mãos da humanidade. Não interfeririam à força. Mas também não viriam outra vez. Era isso, ou evoluíamos, ou ficávamos para trás. O 13 Atlas começou lentamente a se afastar da órbita geoestacionária. O tempo da decisão havia começado. A escolha. Com o desaparecimento gradual da nave menor e o 13 Atlas já a meio caminho da Lua, a humanidade dividiu-se. Alguns países formaram uma coalizão científica emergencial para decifrar os dados deixados: engenharia gravitacional, cura de doenças genéticas, fusão a frio, manipulação de matéria. Outros rejeitaram o presente, considerando-o um cavalo de Troia interestelar. Protestos explodiram nas ruas. Igrejas se separaram. Governos caíram. Lucas, no entanto, olhava para os planos silenciosamente. Isso não é apenas tecnologia.
É um espelho. Eles nos mostraram tudo o que poderíamos ser, se deixarmos de ser o que somos. Nina abriu um sorriso triste. Eles vieram nos dar a última aula. O resto é com a gente. Partida. No 30º dia, o 13 Atlas deixou o sistema solar com a mesma calma com que chegou. Nenhum som. Nenhum rastro. Nenhum sinal de propulsão. Simplesmente, sumiu. Alguns afirmaram ver um brilho no céu por 3 noites consecutivas. Outros disseram ouvir uma música baixa nos ouvidos, como um coral distante. Cientistas detectaram uma dobra do espaço-tempo, que talvez fosse a nave cruzando um portal. Nada foi confirmado. Mas o legado ficou. Na base da ESA, Lucas e Nina subiram no terraço para olhar o céu. Ele se foi, disse Lucas. Ou só nos deixou crescer sozinhos, respondeu Nina. Como se fossemos filhos prontos para sair de casa. A semente. 5 anos depois, o mundo era outro. Cidades flutuantes estavam em construção sobre oceanos. Doenças incuráveis haviam sido erradicadas com terapias gênicas decifradas a partir dos arquivos do 13 Atlas. A fusão limpa alimentava continentes. E, ainda assim, o céu continuava sendo observado. Todos esperavam. Todos buscavam. Todos escutavam. Lucas escreveu um artigo chamado O Dia em que Fomos Visitados, traduzido para 109 idiomas. Nina liderava um programa de pesquisa interplanetária baseado nas coordenadas incluídas nos últimos dados recebidos, um mapa estelar com milhares de pontos. Um dia, talvez, a humanidade retribuísse a visita. Mas no fundo, uma pergunta persistia. E se o 13 Atlas não foi o primeiro? Ou, o único? Epílogo, a última transmissão. Anos depois, num observatório isolado na Patagônia, um jovem astrônomo detectou um sinal fraco vindo da direção oposta ao último trajeto do 13 Atlas. Decifrou-se apenas uma frase. Vocês aprenderam a escutar. Em breve, aprenderão a responder. A chegada havia sido apenas o prólogo.